Apometria está ligada à anestesia? Tá. Né? A apometria é uma espécie de espiritismo. Né? Ela é parecida, para quem conhece, sobre o kardecismo. Né? E ela trabalha com espíritos. Né? Espíritos desencarnados, claro, em situação de total necessidade. É como, por exemplo, quando se vai fazer um tratamento de uma operação espiritual ou de uma desobsessão espiritual, geralmente, e a proposta da apometria é que esses trabalhos sejam todos em desdobramento, seja o médium e seja o cliente, o paciente. Mas eu, na minha vivência aqui, por onde eu passei por centros apômetro, eu não assisti ninguém desdobrado. Porque um desdobramento não só acontece numa casa apômetro. Isso pode acontecer numa casa que oferece reiki. No reiki faz muito isso e não é apômetro. Um reikiano às vezes não é apômetro. E ele tem desdobramento. Se ele não tem, o paciente tem, ele não tem, os dois têm. Entendeu? E o que seria esse desdobramento ideal com os dois juntos? Ideal não, que na proposta da apometria é que tanto o médico como o paciente, eles vão para um plano superior e lá vão fazer um tratamento espiritual a nível de perispírito, para se limpar, trabalhar, tratar o perispírito onde o espírito está doente. E o espírito estando doente, o corpo físico vai estar também, claro, doente. Ah, mas se o paciente desdobrar e o médium não, funciona? Funciona. Porque lá você vai estar com uma equipe de médico e espiritual te tratando melhor para você. Ele apenas foi o canal. E resolvido isso, se o médium foi, se o rastreizista foi e o paciente não foi, tem efeito? Tem. Da mesma forma, porque lá ele trabalhou no plano perispiritual desta pessoa. Ele lá pegou informações para tratar de uma outra tecnologia que ele não ia saber, de uma outra forma. De repente ele lá foi atrás, se for um caso espiritual, de perseguição espiritual, atrás do obsessor para doutrinar aquele espírito no plano que ele está. Ou às vezes até desfazer um trabalho de macumba feita onde fica plasmado no plano astral. E lá ele conseguir desmanchar esse trabalho espiritual nesse plano espiritual. Os centros apômetros trabalham igual, no caso trabalham uma mesma linha, mas não dá para ser igual. Porque, por exemplo, uns dão palestras, antes de você começar a fazer um tratamento, eles dão palestras. Né? X número de palestras. E por que dão a palestra? Porque eles pensam assim, se a pessoa vem fazer um tratamento espiritual, conclui-se que ele está com uma má influência, um obsessor, um encosto, alguma coisa. Então, eu acho errado, e eles trabalham nessa linha de raciocínio também, assim, não adianta vir uma pessoa pela primeira vez com o espírito obsessor, vamos dizer, um rebelde, e jogar numa sala de desobsessão para fazer esse trabalho. Não vai dar certo, não vai funcionar, vai ser uma barulhada, uma rebeldia, você não sabe que tipo de espírito está ali, qual é a bronca dele. Você não sabe se é um obsessor que veio através de vidas passadas, perseguindo séculos e séculos, você não sabe se foi mandado ali através de algum trabalho de macumba, não sabe se é uma simples antipatia. Você não sabe até se ele é teu amigo, foi teu amigo do passado de bagunça. E está tentando trazer você de novo para o lado dele. Então não pode chegar e na violência botar para fazer uma desobsessão. Porque vai dar bagunça e quem não está acostumado vem até pela primeira vez, escuta aquela barulhada, aquela rebeldia, porque eles gritam, berram e dependendo da situação pode até sair do controle. Então qual é o certo? O certo é começar com palestras para o espírito que chegar ali, rebelde, ele ir começando, que nem aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto que bate até que fura. Ou seja, ele vai ouvindo, vai se acostumando e ele vai
quando chegar a vez de ir para uma desobsessão, ele vai, vamos dizer assim, mais calmo, mais entendido. Porque vamos dizer que uma pessoa chega com 10 obsessores, né? Começa a ir para uma palestra de esclarecimento, de repente 5 vão e não precisa de ser tratado, eles já entenderam. O próprio atendimento que tem ali dentro desse trabalho de apometria já vai convidando essa turma aí para um plano melhor, já está sendo doutrinado à parte. Porque desde o momento que a pessoa bota a pé no centro espírita, pode ser ele apômetro ou não, o trabalho já começa. O trabalho já começa. Aí só vai depender da força de vontade da pessoa para continuar, né? Isso é um detalhe. Então, de 10 foram 5, e através passou pela palestra, né? De repente 3 já foram embora, viram que a pessoa está modificada, viram que eles estão errados, que eles estão sofrendo, eles foram orientados e vão. Aí, digamos que nisso aí restou 2 ou 3, através da desobsessão, é conversado com ele, para saber o que ele está fazendo ali. Tem que saber o que ele está fazendo ali, conversar com ele, explicar, né, os fatos. Acabou. Uma vez eu trabalhei 10 anos para um centro espírita, e eu falava que tinha que ter palestra e falava que tinha que botar uma desobsessão. Que o método de desobsessão deles não tinham, e quando tinham era errado. Então, o que eles fizeram? Eles pularam essa questão da palestra e jogaram a pessoa direto numa sessão de desobsessão. Eu não preciso nem dizer o que aconteceu, que foi terrível. Tinha gente que saía assustada, tinha gente que saía chorando, tinha gente que não voltou nunca mais. Chegava a pessoa e falava, olha, não pode ser assim. Aí tem que ter a palestra antes por causa disso. Pô, estou crente que, né, ia começar do certo. Não, simplesmente acabaram com a sessão de desobsessão. Enfim, né? E no caso aqui, do centro apômitra para o centro espírita, como Kardec e Ramatiziano, o Kardec não é igual a nada. E kardecismo não gosta de falar em apometria. É uma bronca do caramba aquilo ali. Eles não acham que a apometria é espiritualidade. Então, a linha de Kardec tem a palestra e tem o passe. A psicometria. E não tem tratamento de desobsessão. Quer dizer, o tratamento deles seria através de palestra, estudo, passe e, no máximo, a psicografia. Acabou. Funciona? Para uns funciona sim, outros não. Né? É bom, você se sente confortável através de uma palestra, através de um passe, tudo bem. Mas e se a pessoa precisar de alguma coisa a mais, como é que fica? Faltou, né? Ela vai ter que procurar outro lugar. É meio chato isso, né? Você faz um tratamento aqui, tem que ir um complemento em tal lugar, e você acaba virando borboleta de centro espírita, né? E no caso do Ramatiziano, a sensação que dá é que eles seguem uma regra padrão de todos os outros centros. Embora esses sejam mais completos na questão de ter a palestra antes da desobsessão. No caso da desobsessão, é um caso antes da palestra extremamente necessário, se for o caso. Se não houver uma extrema necessidade, não faz, porque tem que ser através da palestra e tem que ser através do passe. E também tem essa questão, né? Só vai para a desobsessão depois que pelo menos passar por X palestra e X passes magnéticos. Levar um bocadinho para chegar à desobsessão. Quer dizer, a ideia é aquilo que tem que acalmar o bicho mesmo, porque não se sabe o que vai acontecer. Porque desobsessão não é para qualquer um, você não sabe que tipo de revolta, que tipo de vingança, que tipo de nada. E se a equipe não estiver bem preparada, vai um fiasco. Né? Então, é nessa linha. Mas a gente, através de estudo, tudo isso a gente pode evitar sem até precisar de ir ao centro espírita. Ou você vai ao centro espírita,
você pega todo o tratamento, todas aquelas instruções e bota em prática para você nunca mais ter um problema espiritual. Embora karma é karma. Você tem um karma para cumprir, não vai ser nessa encarnação que ele vai desaparecer. Vai ser amenizado. Quando você entende de uma coisa, aquilo conforta mais, você suporta mais. Quando você não entende, você é rebelde, o troço triplica. É tipo assim, gente fala que está doente e condena a doença, maldiz da doença, roga praga para Deus, que Deus não existe, isso aqui, não sei o que lá. Mas veja bem, a doença é importante para expurgar toxinas de outras vidas, e até dessa. Só através da doença que você vai evoluindo, vai purificando. Porque, embora tem pessoas que se limpa ali dentro, no centro espírita, chega lá fora, você joga na lama. É o famoso limpa e se suja e não sai daquilo. Quer melhorar a vida como? Né? Enfim, é complicado isso. Tem pessoas que têm vício de errar. Então, a pessoa que frequentou o centro espírita, sabe de todo o mecanismo, como funciona, e se ela mantém a leitura dentro de casa, se ela mantém, assiste vídeos espirituais, de palestra espírita, tudo mais, ela tenta fazer reforma íntima, melhorar e começa a fazer isso, ela não precisa de centro espírita. Ela não precisa de igreja, de centro espírita, de padre, de pastor, de macumbeiro, de nada. Porque ela está dentro de uma linha que ela está protegida contra principalmente aquelas mensagens que mandam no pensamento delas, da pessoa, e tem uma atuação errada. Muitas coisas a gente escuta, pensa que é pensamento e faz, mas não para pensar no que está fazendo. É sugestões negativas, sugestões vãs. E o que eu estou dizendo? Um exemplo curto e grosso aqui. Geralmente, quando um cara comete um crime de homicídio, eles dizem que estava escutando uma voz. Pô, está escutando uma voz, ninguém tomou iniciativa de nada, de levar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um padre, pastor. Não. Ah, não tem dinheiro? Pô, tem coisa que é de graça. Tem que fazer alguma coisa. E aquela ideia, pela fraqueza dele, que ele deixou uma porta escancarada para essas entidades chegar e dominá-lo, porque esse tipo de problema são classificados em 3 etapas. Tem aquela obsessão que é simples, vamos dizer, o encosto, que é uma coisa comum, o espírito se identificou contigo, gostou de você, o mesmo pensamento é igual. Esse é simples de resolver, né? Agora, os outros 2, que é a fascinação e a possessão nem se fala. Então, a possessão já é aquela que o cara está dominado a um robô, fantoche na mão desse espírito. Tem até um vídeo que rodou uma vez aí na internet que o cara falava que estava ouvindo muitas vozes. Uma hora ele disse que a voz disse que ia matar ele e ele surtou. Ele surtou porque ele começou a ir para a rua, foi andando no meio dos carros. Aí chegou a polícia rodoviária para ver o que estava acontecendo. Ele entrou em luta corporal, tirou a arma do policial, matou os 2 policiais. Aí nisso veio outra viatura e matou o cara. Mais do que claro do que isso, não pode ser. Porque a gente dá ouvido às coisas vãs, às coisas ruins. Enquanto essa voz está alimentando a gente está se dando bem, está fazendo mal, está tirando vantagem, porra, beleza. Mas quando vai a um ponto desse de loucura, às vezes pode ser tarde demais, né? Então, essa é importante, a importância, né, que nem uma criança rebelde, mal comparando. Você não pode chegar para uma criança e abruptamente e pedir que ela mude aquele comportamento. Você tem que ir educando, conversando com ela, mostrando para ela ir se acalmando. Então, assim na terra como no céu, tudo é a mesma coisa. Até um adulto também, rebelde aí, revoltado com alguma coisa, se você na violência não vai resolver nada. Não vai resolver, né? Requer aqui também uma questão psicológica. Sentir alguma coisa, sim, estranha para aquela pessoa que não está acostumada, né? Então,
provavelmente ela não vai sentir nada, né? Essa pergunta aqui, só se ela for um médium com algum tipo de dom, clarividência, vidência, que vai ser despertada nela mais forte naquele momento, né? E possa perceber até um trabalho espiritual acontecendo ali na sala, para ele ver espírito trabalhando, outras coisas mais, né? A sala muito cheia de gente trabalhando, até aquela visão, né? Porque ela despertou esse lado que foi bom para ela. De repente ela não sabia, de repente ela estava com medo, de repente ela foi num lugar que se sentiu mais segura e pode desenvolver esse trabalho. Mas também pode não ocorrer isso. Ela foi lá, a gente sente um arrepio, a gente sente um calafrio, uma sensação de bem-estar, ou um cheiro diferente, algum aroma diferente, ou não sentir nada. Geralmente, quando a pessoa vai pela primeira vez, ela vai meio bloqueada, com o desconfiômetro ligada e não acontece nada, né? Mas quando a gente depois vai aberta, né, pronta para receber, né? E mesmo porque ela está de um lado ou do outro, ela está bem amparada e nada de ruim, vamos dizer, vai acontecer. As psicometrias são bastante eficientes nos casos de atendimento envolvidos com drogas, no caso aqui, dependência química. No caso aqui, a técnica da apometria, seja ela apômetra, de radiestesia, ramatisiana, são técnicas realmente bastante eficientes no caso, tem que ter força do viciado. Se o viciado não fizer a parte dele, complica. Então, ele tem o tratamento médico dele, quem tiver, continua, e o paralelo, um tratamento espiritual. Por quê? Eu, no caso, se fosse um caso, eu recomendaria até que a pessoa se mudasse de estado, ou de um município totalmente ao contrário daquele. Por quê? Porque não adianta ele fazer o tratamento, se sentir melhorzinho, se o colega dele vai bater lá na porta e é o colega dele que levou para o buraco. Não adianta saber que em tal lugar ali perto da casa dele tem uma boca de fumo. Então, quanto mais se afastar desse tipo de amizade, desse tipo de local, fica melhor para o cara não cair em tentação e manter sempre a linha de tratamento espiritual. Por quê? Porque, veja bem, tanto na bebida, como na droga, como no fumo, o cara não fuma sozinho, o cara não bebe sozinho e não se droga sozinho. Porque do outro lado da vida desencarnou quem? Um viciado em X coisa. E esse viciado, como lá do outro lado não tem esse tipo de coisa, ele tem que ser através do encarnado, que tem a possibilidade, ou que está dentro desse vício, que esse vício vai, né, satisfazer o irmão que está do outro lado. Então, com isso, ele não fuma sozinho, o cara não bebe sozinho. Aquela tal de saideira que nunca sai, o cara não está bebendo sozinho. Tem um irmão encostado ali, né, sugando aqueles fluidos, se alimentando daqueles fluidos. E se você não tratar disso, como é que fica? Aí você pode ir até a morte. Então, no caso aí da droga, se não tratar o lado espiritual, não vai ser 100%, porque a parte clínica, o cara pode cair daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Ele pode ter uma queda aí e voltar para o vício. Porque o lado espiritual dele não foi trabalhado. E é assim, ele está afastado, não usa droga, a entidade vai ficar lhe atormentando. Se ele não estiver firme no propósito, ela vai cansar e vai atrás de outro hospedeiro. Pô, não vai perder o tempo ali, mas sabendo, de vez em quando, dar uma olhada naquele sujeito lá, que com certeza ele uma hora vai se estressar, uma hora vai se bronquear, e uma hora ele com a influência negativa, que fica alguém perturbando, vamos, o cara vai. Qualquer coisinha é motivo para, né? No fumo, no cigarro, o cara diz que com cigarro relaxa. Que raio de relaxamento? Relaxamento é esse? No álcool, o cara, né? O cara afoga as mágoas. Tem sempre desculpa para tudo, né? Afoga as mágoas,
esquece do passado, ou se sente mais alegre, se solta mais. Quer dizer, cada porcaria tem uma desculpa, porque o ser humano tem que dar desculpa, ele nunca está errado. Já reparou isso? O erro nunca é dele, o erro é dos outros. Então ele se mata, se prejudica por causa dos outros. E quando ele fica doente, a culpa é dos outros. Quer dizer, ele não assume o que faz. Então o lado espiritual faz 2, 3, 10, 20, entender e se afastar. Vamos ficar zerado sem essa turma aí espiritual negativa atrás da gente? Zerado não fica. Porque há espírito em todos os lugares. Existe bom ou ruim. Vai depender da sua sintonia. Né? Aonde o teu pensamento te levar. Onde o teu coração te levar. As tuas ações positivas te levarem. Aí você vai ter que espiritualidade branca, boa, feliz, você vai ter prosperidade, você vai ter uma vida diferente, melhor, e as ideias de suicídio, as ideias negativas, de maldade, de vingança, vão embora e você começa a se purificar, a se renovar. É melhor tentar, resgatar o máximo possível de errado que fez na outra vida, por isso que a doença acelera, por isso que quem trabalha em centro espírita tem a mediunidade para desenvolver, o centro espírita está aí para aquele tempo que você perdeu na sua evolução espiritual, você tomar um adianto, um avanço. Aquela ajuda que você vai dar àquelas pessoas é um impulso para você melhorar a sua evolução, porque você está parado, está para trás. Né? E você vai acumulando aquela dor, aquele sofrimento, que aquilo vai pesar uma tonelada. Diferentemente de uma coisa que você pode suportar, entender. Você entendendo aquilo com facilidade, com compreensão, resignação, passa despercebido. É que nem uma doença. Se uma pessoa chegar, o médico fala assim, você está com uma doença incurável, você tem 1 ano de vida. Poxa, se o cara ficar negativo, focar naquela pergunta, né, e começar a se revoltar, não achar justo e contra Deus, ele tem 1 ano de vida, de repente ele morre com 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo. Diferente de que o médico diga para uma outra pessoa que ela tem 6 meses de vida e ela focar em coisas boas, vai passar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e não morreu. E aí?